Estão me ouvindo aí? Turma, vamos dar uma olhada naquele exercício que nós fizemos, daquele trabalhinho que eu passei para vocês na segunda-feira. E aí, vocês conseguiram desenvolver? Como é que tá? O que vocês me falam sobre ele? Deu certo? Acharam difícil? Acharam tranquilo? Vamos dar uma olhada no que vocês fizeram? Romário, deixa... Você compartilha com nós, por favor, o que você fez e dá uma explicada, o que foi a ideia? Você pode pedir para mais alguém? Eu tenho que ajeitar aqui, Thiago. 1 minuto. Pode, não, pode ser. Olá, turma, quem compartilharia com nós, assim, só para a gente discutir em cima do que foi feito, em cima para eu entender o que foi a ideia de vocês. Ninguém? Pessoal, se eu tivesse feito um circuito assim? Vamos lá, Vinícius, Marcos Paulo, Rodrigo, Júnior, Gabriel. O que vocês falariam para mim de um circuito dessa forma? Como que ele funcionaria? Thiago, eu não consegui entregar aquela atividade de segunda-feira. Então, está na hora da gente conversar um pouquinho sobre ela. Tá, então bora então. O que esse circuito aqui está me dizendo? Vamos lá. Os outros aí, pessoal, ajuda também. Vamos conversando. O que significa? Olha, eu tenho a seguinte situação. O funcionamento desse dispositivo baseia-se no avanço de um atuador de dupla ação. Então, aqui tem um atuador pneumático de dupla ação, que desloca as peças para dentro de um sistema, retornando em seguida a sua posição inicial para uma nova alimentação. Então, o que acontece? Eu tenho essas caixas aqui, ele avança, empurra essa para frente, recua, essa aqui vai descer, ele empurra de novo e volta, empurra de novo e volta. Beleza? Esse é o funcionamento dele. O avanço do atuador ocorre através do acionamento de um botão e o retorno pelo desacionamento do mesmo. Que informações importantes que ele deu para nós a respeito desse funcionamento desse sistema? Quantos atuadores que eu tenho? Só um atuador, certo? O acionamento, manual ou automático? Manual. Manual. E o desacionamento? Manual também, certo? Ou seja, uma vez que eu alivio o acionamento, a botoeira, vamos dizer assim,
ele retorna à condição inicial dele. Tranquilo? Então, eu não vou ter um retorno, eu vou ter um retorno automático se eu desacionar a botoeira. Se eu mantiver ela acionada, ele não volta à posição inicial. Concorda? Então, o funcionamento dele é isso. Bom, pergunta número 1. Preciso de fim de curso nesse sistema? Não, porque o acionamento e o retorno dele é manual. Beleza, boa. Isso aí, Vinícius. Não precisa de fim de curso. Certo? Eu vou determinar a hora que ele vai avançar e a hora que ele vai recuar. Tranquilo? Primeiro detalhe é isso. Então, não preciso de fim de curso. Nem para o avanço e nem para o retorno. Segunda pergunta. Que tipo de válvula que eu vou usar? Que tipo de válvula direcional que eu vou usar? Três, 2 vias, 5, 2 vias, 5, 3 vias. Eu acho que 5 2 vias. Por que 5, 2 vias, Romário? Ele tem que... Eu não sei, né? Mas eu acho que ele tem que ter entrada de ar para avançar e para recuar também, porque ele tem que recuar quando você tirar o dedo do botão, né? Então ele vai precisar do ar lá. Exatamente. Boa. Porque aí fala que ele é duplação, né? Então não tem retorno por mola. Exatamente. É isso. Essa é a justificativa, Romário. Certinho. Turma, para que eu tenha um retorno automático desse cilindro, ele tem que ter retorno por mola. Então, se eu utilizar uma válvula 3, 2 vias, o que vai acontecer? Eu vou mandar ele avançar e só. Quando esse ar retornar da câmara dele, se for uma válvula 2 vias, o que eu faço com esse ar? Descarte, certo? Exaustão. Então, se eu tiver uma válvula 2 vias com um cilindro de duplação, significa que eu só vou conseguir mandar ar para ele numa direção, ou de avanço, ou de recuo. Que aí, teoricamente, o segundo movimento seria feito pela mola. Então, nesse caso, eu uso uma válvula 5 2 vias. Certo? Onde eu consigo direcionar para ele avançar para a câmara traseira e consigo depois direcionar para a câmara dianteira, fazendo ele recuar. Entendido isso? Turma, retorno da válvula por mola ou não? Sim. O que vocês acham? Retorno ou não retorna a válvula por mola? Sim, o Romário vota sim. Quem vota não ou quem não vota de jeito nenhum? Não, nessa válvula aí não tem retorno por mola não, né? Porque ela é duplação. Turma, o que o problema está falando para nós? Quando que eu vou retornar o cilindro? Quando eu desacionar o quê? A botoeira. A válvula de retorno por mola, ela vai esperar a botoeira ser acionada? Vai. Por quê? O que acontece com esse cara aqui? Uma vez que a botoeira está acionada, ele está energizado. Uma vez que ele está energizado, o que acontece com a válvula? Ela está
acionada. Ela estando acionada, onde que está o fluxo? De 1 para 4. Certo? O cilindro, então, está avançado. Quando eu desaciono a botoeira, o S1, o que acontece com a solenoide dela? Ela desenergiza. O que a mola faz com a válvula? Empurra ela para a posição original. Empurrando para a posição original, onde o fluxo de ar vai estar de 1 para 2, fazendo esse cara aqui recuar. Então confundiu. A válvula ela tem a mola, mas o pistão não, nesse caso, né? Isso. A válvula tem um retorno por mola. Para quê? Boa pergunta, Marcos. A válvula tem um retorno por mola para quê? Uma vez que eu desaciono a botoeira, se ela não tiver o retorno por mola, o que acontece com ela? Aí ela fica parada no lugar, né? Fica na minha posição. Para que eu não tivesse aqui, ó, eu teria que ter uma dupla solenoide. Aí eu teria que ter uma conjunção de ou. Ou seja, ou aciona um, ou aciona o outro. Aí eu teria que energizar uma segunda solenoide para fazer com que ela voltasse à posição original dela. Entendido isso? Então, esse retorno por mola da válvula é para que, uma vez que eu desaciono essa botoeira S1, eu vou desenergizar a solenoide, desenergizando essa solenoide, a válvula retorna à posição original, o fluxo de ar, então, vai da entrada 1 para a saída 2 ligada à câmara dianteira do cilindro. Então, ele faz com que ele recue a posição original dele. Tranquilo? Sim ou não, moçada? Tranquilo. Então, vamos lá. E esse aqui? Um cilindro de dupla ação deve ser acionado de 2 locais diferentes, como, por exemplo, no comando de um elevador de cargas, que pode ser acionado tanto do solo como da plataforma superior. Então, ele pode ser acionado daqui de baixo, quanto daqui de cima. Retirando-se o dedo do botão, o cilindro retorna à sua posição inicial. Porém, ele volta em vazio, pois um sistema de catraca permite que a plataforma permaneça na sua posição final. Deixa eu só corrigir esse espaçamento aqui, que ficou meio zoado. Tiago, eu arrumei aqui, se você quiser que compartilhe. Quero ver. Deixa eu só tirar meu compartilhamento para a gente discutir. Vamos lá. Toma, eu quero que os outros participem também, tá? Então, vamos lá, Romário. Tá vendo aí? Por favor. Então, sim. Tá, esse aqui é o segundo, né? É, o segundo. Dá um zoom para nós, por favor. Tá. Aí tá bom? Beleza. Ao invés de colocar ele direto no... Eu coloquei um contator aqui. A diferença foi essa. Eu não sei qual que fica certo. Mas aqui eu coloquei o botão 1, porque ele tem que funcionar com o E, né? Ou um ou outro.
eu coloquei duas válvulas 3x2 e eu não sei se chama válvula esse aqui, mas ele faz a função E. Então, quando ativo o B1, ele aciona o contator K2 e fecha o contato K2, ativando a solenoide S2, que é essa primeira aqui. Então, ele avançaria, né? Eu até esqueci qual que é o objetivo. Não, o objetivo é fazer o movimento Ou um ou outro, né? Isso. Tá. Então, ele avançaria com o S2. E se caso soltar, ele voltaria por mola, que é essa válvula aqui, que volta por mola e é acionada por S2 ou S3, que chega daqui. E aí, com o B2, eu acionaria o contator K3, que fecharia o contato K3 e acionaria a solenoide S3, que é essa aqui. E aí, ele passava pela válvula E e chegaria aqui em cima da mesma forma. E aí, acionava a válvula. O atuador, quer dizer. Beleza, entendi. Um raciocínio. Vamos lá. Alguns comentários, turma. Primeiro detalhe. Romário comentou. Eu tenho uma válvula E. Qual que é a diferença da válvula E para a válvula OU? Que a gente comentou. Fora o Romário, tá? Romário não vale responder essa, não. Quero saber dos outros. Qual que é a diferença de uma válvula E para a válvula OU? Acho que eu confundi, né? Essa aqui é OU. Essa é OU. Acho que a E você consegue funcionar tipo, com as duas botoeiras ao mesmo tempo. E a O é uma ou a outra. Acho que é alguma coisa assim. Beleza. Boa, Elisa. É isso. A válvula OU, obrigatoriamente, ou é uma ou outra botoeira que está acionada. A válvula E não é que você consegue funcionar com as duas acionadas. Você só pode operar se as duas estiverem acionadas. Entenderam a diferença? Ou seja, se eu acionar, no caso, se eu tiver uma válvula E, ela funciona como uma proteção do sistema. Ou seja, turma, se eu acionar só uma botoeira, ele não vai ligar. Ele impede a passagem do fluxo de ar para outra. Então, a válvula E ela é muito utilizada quando eu tenho equipamentos que demandam um acionamento duplo por questões de segurança. Então, equipamentos que, às vezes, eu preciso garantir que os operadores estejam atentos quando for dar partida nele. Ou um equipamento que pode, muitas vezes, ser ligado de duas posições diferentes, e às vezes a pessoa liga sem saber se aquele equipamento está apto a rodar. Ou no caso de uma manutenção. Então, para esse tipo de sistema, voltado mais para questões de segurança, porque uma botoeira só eu posso ligar o equipamento, concorda? Uma só eu consigo ligar ele. Agora, para eu garantir uma redundância e uma segurança operacional, eu monto uma válvula E. Nesse caso, eu não quero uma válvula E, eu quero uma válvula OU. Significa que eu posso acionar ela ou da parte de baixo do elevador, ou eu posso acionar da parte de cima do elevador. Independente de qual delas esteja acionada, ele vai trabalhar. Tranquilo? Então, esse é um indicativo que ele falou lá no enunciado para nós. O que mais, turma? De informação que eu tenho. Qual o tipo de retorno do cilindro? Olha lá no enunciado. Hein, turma? Qual é o tipo de retorno que o cilindro tem?
Ou pode ter? Pelo que eu entendi, é pelas botoeiras de pulso, né? Que você dá um pulso, ele vai, aí volta. Isso. É isso, né? Então, o cilindro ele tem que ter um retorno automático por mola. Uma vez que você deu o pulso, você libera ele, ele volta à condição inicial dele. Então, o que o Romário montou nesse sisteminha dele? Eu tenho duas possibilidades de acionamento, pelo S2 ou S3, aonde eu vou acionar uma válvula que vai avançar o cilindro. Então, ele colocou duas válvulinhas, 3 duas vias, uma válvula ou e uma válvula 5 duas vias. Certo? Estão enxergando aí, né? Na projeção. Uma vez que eu alivio a botoeira, o que significa com o cilindro? A válvula, então, vai direcionar para onde? Aquela válvula 5 duas vias que está lá, pertinho do cilindro dele. Romário, posicione o cursor aí, por favor. Essa aqui? Isso. O que essa válvula faz, turma, quando eu desaciono as botoeiras do meu sistema? Ela volta à condição original dela, que é o retorno dela por mola. Onde que o ar vai ser direcionado? Se ele não está passando nem na válvula S2, nem na válvula lá da S3, onde que ela vai passar? Lá em cima. Vai passar de 1 para 2 nessa válvula 5 duas vezes que o Romário indicou aí, fazendo o cilindro recuar. Entenderam esse circuito pneumático? Romário, esse circuito seu funciona? Sim, tá no PDF, mas tem no programa. É porque eu achei que quando ia direto, assim, pra válvula de finalizar, né, de fazer o recuo, você não conseguia acionar, porque você tem ar indo direto. Mas é justamente por isso, Elisa. Boa pergunta. Uma vez que você está, desacionando o sistema, o Romário deixou a passagem livre para a condição original do retorno do cilindro. Realmente, eu coloquei no programa aqui, para ele ficar acionado, eu tenho que segurar. Então, teria que ter uma botoeira com trava aqui. Acho que quando você leva assim direto, ele dá um boom, sabe? Ele não permite que você avança. Pode compartilhar no programa, tio? Pode, perfeitamente. Vamos discutir em cima. Eu nem me atentei a isso, mas fica sendo um erro mesmo, né? Porque aqui, quando eu clico, eu tenho que segurar, porque senão ele vai entrar em choque lá, né? Mas é isso mesmo, né? Se eu soltar, ele teria que voltar, né? Ele teria que voltar. Então, acho que tá certo, né? Você solta, ele volta à condição original. Ou seja, se deixou ele 100% acionado, põe a condição original dele. Essa é a condição original dele, ó. Ele tem que estar recuado. Entendeu? A condição original dele. Agora, se você estivesse fazendo um sistema aonde ele deveria permanecer avançado, aí sim essa botoeira sua tinha que ter trava. É verdade. Aí, aciona, por favor. Aí, essa teria que ser a condição original dele, ó. Ou uma condição, não original, uma condição que ele ficasse avançado. Beleza? Beleza. Então, essa condição aí, gente, igual o Romário posicionou, percebe, a válvula dele
retorno por mola. O cilindro é de dupla ação, então não tem um retorno por mola. Nessa condição original, ele tem a passagem de ar livre, segurando ele recuado. Ô, Thiago, se eu colocar as duas retorno por mola, dá certo também, né? As duas qual, Hassan? As duas válvulas que ele colocou, ele colocou as duas por mola, né? Isso, as 3 válvulas são retorno por mola. Agora, uma opção também é você colocar o quê? O meu ficou igual, é porque eu não me atentei que era as duas iguais. Qual que é a outra opção? Você coloca esse cilindro como? Com retorno por mola. Exatamente. E os outros não. Beleza. Ou seja, a condição original do cilindro, uma vez que você desacionou, o que ele vai fazer? Voltar à posição original, vai ficar recuado. Ele fica recuado. Mas no seu Thiago, problema, só um minutinho. No seu problema, ele fala que é um cilindro de duplação, não é? Isso. Ele fala que é de duplação. Então tá certo, Beleza. perfeito. Mas eu falo assim, numa condição de você manter o cilindro sempre fechado, se o problema não fala nada, você poderia usar um cilindro por mola, retorno por mola. Não, entendi. Entendeu? Romário, acho que você ia comentar alguma coisa? Por exemplo, para aplicação disso aí, é melhor eu manter um de duplação ou colocar um de mola? Porque provavelmente ela vai ficar muito tempo em ativa, né? Por exemplo, comprimida. Aham. Ela perderia vida útil, essas coisas? Eu, para te falar a verdade, eu prefiro sempre usar cilindro de duplação. Uhum. Os cilindros mais robustos, você consegue uma boa vedação. Cilindros de retorno por mola, geralmente são cilindros mais fracos, vamos dizer assim, são cilindros menores, de menor potência. Então, mesmo que você gaste, às vezes, uma válvula a mais, eu prefiro o cilindro de duplação do que de simples ação. Entendi, é melhor evitar, né? Melhor evitar, eu prefiro. Ô, Thiago, Oi. tem uns sensores também que eu consigo colocar no final do curso, não tem? Que aí ele volta ao estado inicial. Outra alternativa também, você põe um fim de curso aí. Também essa possibilidade. Você pode usar um cilindro de duplação, pôr um fim de curso no final dele, que vai estar acionado, concorda? Esse fim de curso vai estar acionado. Uma vez que você desaciona a botoeira, ele retorna à condição original. Também é uma possibilidade. Então, turma, por que eu estou pedindo ao Romário para compartilhar, até abusando um pouquinho da boa vontade dele, e a gente está discutindo isso? Porque existem várias possibilidades de eu fazer isso. Concorda? Você pode ter mais de um sistema para fazer a mesma coisa, né? Pode ter vários sistemas para fazer exatamente o mesmo movimento. Então, não tem aquele que é o certo ou o errado. Tem aquele que funciona e o que não funciona. Agora, existem sistemas mais complexos e sistemas menos complexos. Certo? Deixa eu mostrar para vocês um que eu fiz para isso. Romário, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Dá uma olhadinha nesse aqui. Eu tinha até feito desse jeito aí, Thiago. Eu tô olhando do Romário e falei, gente, será que eu fiz errado? Porque o meu tá tão simples. É mais simples, não é? É, Funciona. sim. Ou seja, se eu acionar o S1, o que faz com o cilindro? Energiza Y1, energizou Y1, energiza a válvula, ela muda de posição, esse cara avança. Se eu acionar o S3, muda alguma coisa? Outra coisa, né? Você aciona a válvula. Continua a acionar a mesma válvula, concorda? Sim. Se eu desacionar o S1, muda com o S3 acionado? Não. Não. E se eu desacionar os dois? Vai continuar a mesma coisa, vai acionar a válvula. Então, vamos falar assim, se eu desacionar o S1 e desacionar o S3, o que faz com o Y1? Ele continua acionado, porque eles, no final, assim,
o que você fez aqui, você joga as duas coisas numa linha só, né? Isso. Mas eu faço assim, uma vez abrir o contato S1, abrir o contato S3. Essa válvula, então, ela vai desenergizar, concorda? Sim. Que eu vou interromper o fluxo da tensão, que é de 24 para 0. Então, o que a válvula faz? Já tá. Volta, retorna. O que o cilindro faz? Retorna. Ah, mas então o do Romário ficou errado? Não. O do Romário faz exatamente a mesma coisa. A minha ideia e a da Elisa funciona? Funciona. Tá certo? Tá. Para fazer exatamente a mesma coisa. Então, turma, o que eu queria chamar a atenção de vocês no circuito eletropneumático é isso. Não tem um jeito certo de se fazer. Ração, você fez? Eu não postei Esse na aqui. atividade, mas eu fiz igual esse. Turma, Eu não consegui fazer no dia, mas aí depois eu fiquei na curiosidade de fazer e fiz igual. Igualzinho esse. beleza. Turma, não tem um jeito certo de se fazer. Tem, quando a gente fala em circuitos eletropneumáticos, vocês vão ver que se a gente pegar aqui 10 pessoas diferentes, nós vamos ter, sei lá, 5, 6 tipos diferentes de circuito eletropneumáticos para exercer exatamente a mesma função. Tá? Então é importante a gente entender que, bom, como que eu vou otimizar o meu sistema? Essas informações, que tipo de cilindro que eu vou utilizar, que tipo de movimento que ele tem que fazer, que tipo de acionamento que eu vou precisar, vou ter que manter um sistema acionado constantemente, ou ele vai fazer um ciclo e vai parar. Tudo isso são informações extremamente importantes para a gente direcionar e montar o nosso sistema eletropneumático. Certo? Então, eu quis pedir o Romário para mostrar, porque eu sei que o dele tinha que ficar diferente do meu. Para a gente ver como dois sistemas diferentes funcionam da mesma forma, simplesmente porque ele pensou uma alternativa que funciona, e ele mostrou para nós que funciona, tá? E eu estou mostrando para vocês uma outra alternativa que funciona também, para fazer o mesmo fim. Beleza? Então, fica a nosso critério, quando a gente faz esse tipo de sistema, fica a nosso critério desenvolver de acordo com aquilo que a gente tem em mãos. Para quem não conhece, e aí, lembrando que a gente tem a prova na segunda-feira, né? Na quinta-feira da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre esse programinha que chama FluidSim. É um programinha de simulação de sistemas eletropneumáticos. Então, nós vamos trabalhar com esse sisteminha para a gente conseguir trazer da ideia do papel para montar um sistema e aí a gente conseguir executar esse sistema ou não, inclusive simular. Opa, está dando certo, está dando errado, o que eu quero buscar com isso? Que foi o que o Romário demonstrou para nós aí. Para quem não conhece, nós vamos começar a trabalhar com ele na quinta-feira da semana que vem. Combinados? Tá bom. Dúvidas, moçada? Então, ficamos por aqui hoje. Lembrando que segunda-feira, 19 horas, a prova, tá? Já está, inclusive, lançado no portal para vocês. Na quinta-feira, a gente retoma, começando a falar, então, para utilizar esse programinha de simulação. Peço até quem já puder instalar, chama FluidSim. Quem não tiver e puder instalar, para a gente acompanhar juntos, já vai ser de bom grado. Beleza? Moçada, bom final de semana para vocês, bom feriado, bom descanso, boa prova de segunda-feira. Qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp que eu vou estar online. E nós falamos. Beleza, então. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Boa noite, Thiago. Também. Um abraço.